Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Estou aí com vocês mais uma vez, mais uma semana. Essa que é a 7ª temporada do programa Seu Sorriso. Sou o Dr. Gleidson Arouca e ao longo dessas 7 temporadas do programa a gente vem conversando aqui, falando um pouco sobre odontologia, sobre possibilidades de tratamento, sobre o estágio da profissão, o que nós fazemos hoje para ajudar vocês a terem um sorriso mais bonito, um sorriso mais saudável. Então é muito importante que a sua participação, é muito bem-vinda a sua participação. Eu espero que vocês entrem em contato, tirem suas dúvidas, mandem as suas sugestões, porque é dessa forma que a gente foi construindo aí o programa Seu Sorriso ao longo dessas 7 temporadas e foi dessa maneira que nós fomos trabalhando essa parceria. Quem quer participar pode entrar em contato pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com ou pode ser pelo telefone 2522-5703. Basta enviar a sua pergunta, a sua mensagem, deixar lá o nome, o bairro onde você mora, que assim que possível eu respondo aqui no programa. A gente pode fazer um programa inteiro só de respostas, juntando aí temas semelhantes. A gente pode ir respondendo isso aí avulso, quando calha de ser o mesmo tema que está preparado para o programa. Então o importante é que vocês participem e que me ajudem, como sempre vem sendo feito ao longo dessas 7 temporadas. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, é o dia do programa inédito. Mas se não der para assistir na segunda-feira, assiste aí durante a semana, porque tem as reprises. E um dia vai passar de manhã, outro dia vai passar à noite, passa à tarde, de madrugada. Quer dizer, fica ligado na TVC News, porque uma hora ou outra aparece o programa Seu Sorriso e a cada semana tem uma história nova, tem um caso novo e sem dúvida tem um aprendizado novo, mesmo que às vezes os assuntos sejam recorrentes. Muitas das vezes eu repito algum tema aqui, falo de novo coisas que já foram ditas, mas sempre dá aquele toquezinho, aquele detalhe que pode ter passado despercebido ou que vai te ajudar daqui para frente a cuidar melhor do seu sorriso, porque todo mundo tem direito a ter um sorriso bonito e um sorriso saudável. Antes de começar aí os temas que eu preparei para o programa de hoje, já quero avisar que as pessoas gostam bastante, as pessoas me param para elogiar, e é aquela parte que eu procuro trazer alguma coisa para as crianças. Então achei um desenho muito interessante, é um desenho de um personagem bem conhecido que todas as crianças gostam. Você que tem uma criança, tem um filho, tem uma filha, um sobrinho, um neto, qualquer um que esteja aí na sua casa, já prepara, porque no último bloco de hoje tem um desenhozinho da Peppa Pig voltado para o dentista. E é uma maneira lúdica, é uma maneira que atinge facilmente as crianças e que vai passar a sua mensagem em relação a cuidados de saúde oral. Então no fim do programa tem esse vídeo, você não pode perder, não deixe a sua criança aí perder, que é mais uma oportunidade ela ficar atenta aos cuidados dos seus dentinhos da saúde oral. Para esse primeiro bloco, eu vou falar para vocês sobre um tipo de tratamento que nós trabalhamos, que nós realizamos, que se chama apsetomia. Tem gente que chama de cirurgia parendodôntica. Quer dizer, a finalidade desse trabalho é tratar lesões no ápice, na pontinha da raiz, que muitas das vezes não foram resolvidas através de um tratamento de canal. E esse tema vem aparecendo porque, de vez em quando, aparece uma pessoa, alguém que está assistindo o programa, até mesmo no consultório, isso não é só comigo, com os outros colegas também, e faz a seguinte pergunta: eu vou tratar um canal e aí nunca mais eu preciso mexer nesse dente, E a coisa não é bem assim. Ou o diferente também, a pessoa chega no consultório odontológico, vai fazer um planejamento e quando é feito aquele planejamento, dentro do plano de trabalho, está lá descrito, está lá planejado retratar um canal que já foi feito, quer dizer, refazer um canal que já foi trabalhado há um tempo atrás. E alguém ainda se assusta com isso. Fala, mas como pode refazer? Nunca ouvi falar nisso, isso é possível, isso é necessário. Tanto é possível, tanto é necessário que é feito. E acontece de vez em quando, seja por uma situação em que apareceu uma infecção, seja por uma prótese que vai ser trabalhada, um pino que vai ser trabalhado. Então tem as suas indicações o retratamento de canal. E onde eu quero chegar com isso? Quando esse retratamento de canal ele é indicado para tentar solucionar uma infecção que não foi resolvida no primeiro tratamento, o dentista vai remover aquele material e vai refazer o canal, vai limpar tudinho de novo e vai vedar. E aí você acompanha. E muitas das vezes aquela lesão não regride, seja por alguns canais acessórios que podem ter sido atingidos pelo tratamento de canal ou por uma série de fatores que às vezes a gente não tem nem muito controle, nem entende direito o porquê do não sucesso daquele tratamento de canal. Quando a gente fala de um dente que tem uma lesão, que tem aquele conjunto de bactérias, uma infecção e que
é feito o tratamento de canal, a chance de sucesso dele é alta, mas não é tão alta quanto de um dente que tem uma polpa inflamada ou uma polpa sadia, que por um acaso pode ter sido trabalhado por finalidades protéticas. Então sempre que você tem envolvimento de bactéria, de infecção, é muito mais difícil de você resolver aquilo ali. E aí às vezes acontece essa situação, você vai refazer. Mas quando você fez, refez, né, insistiu, tentou a terceira vez e aquela lesão continua, pode ser a hora de trabalhar com a nossa apsetomia, que é o que nós vamos falar aqui. Qual é a ideia dessa apsetomia? Vocês vão ver um vídeo mais para frente, vão entender bem. A apsetomia, nós vamos através de um acesso cirúrgico, tá? E aí já não é feito pelo canal do dente, o dente vai estar vedado lá, o canalzinho está bem tratado, está direitinho. Vamos fazer um acesso cirúrgico por cima, vocês vão observar no vídeo, né? Próximo ali, né? Um pouquinho acima da coroa do dente, em direção à raiz, à ponta dessa raiz. Então é feito um canal, um acesso, né? Geralmente tem uma fístulazinha associada ali para ajudar a direcionar, remove-se, né, a quantidade de osso necessário para acessar essa lesão. Tem vezes que nem precisa remover esse osso, porque a lesão já cresceu, já estourou a cortical vestibular. Então você remove essa lesão, cureta, né, tira, limpa aquilo ali tudo, vai na pontinha da raiz, corta aquela pontinha e medica. Vai fazer uma medicação, né, vai tratar aquele ápice que estava contaminado com o intuito de fazer uma nova reparação óssea, né? Você quer remodelar aquilo ali, você quer eliminar aquelas bactérias, você quer dar condições do seu organismo de se recuperar daquilo ali. Então esse é o tratamento clássico da apsetomia. Tá? Falei para você que às vezes um tratamento de canal não teve sucesso, e tem outra situação que indica bastante o uso da apsetomia, que é a impossibilidade de refazer esse canal. Isso pode acontecer. Você fez lá o tratamento de canal, seu dentista foi e colocou um pino, né, um pino bem feito, compridinho, do jeito que tem que ser, seguindo ali o tamanho da raiz que tem que ser seguida, que está firme, que não sai, né, que coloca o dente em risco se for tentar remover aquele pino. E como não tem como refazer o canal, pode ser tentado a solução através dessa cirurgia, né? Então eu vou mostrar o vídeo para vocês, acompanhem. Reparem que a legenda ela não é exatamente fiel, porque o vídeo é um vídeo em inglês, mas dá para entender muito bem. Dê uma olhada aí. Viram? Entenderam? É dessa forma que funciona. É uma cirurgia relativamente tranquila, né? Faz sua medicação antes, faz sua medicação depois, bastante anestésico ali na hora da cirurgia, não dói, geralmente não incha, não tem grande sangramento, a recuperação é muito boa e os resultados geralmente também são muito bons.
né? Então você consegue bons resultados através dessa técnica alternativa para resolver uma infecção no ápice do dente, e é mais uma ferramenta que a odontologia tem. Então vamos voltar lá no início onde eu comecei a falar, né? Para você que tinha essa dúvida, né? Será que precisa refazer o canal? É possível refazer o canal? Né? O que teria acontecido de errado? Então, tanto é possível que a gente faz, refaz, tenta de novo, e às vezes nem isso dá jeito, a gente cai aqui na apsetomia. Então, se for o seu caso, fique tranquilo, né? Como eu sempre digo, o Friburgo tem ótimos profissionais para fazer esse tipo de procedimentos, né? Você vai estar em boas mãos, seu dentista que você já confia. Se ele não fizer esse tipo de procedimento, ele vai te indicar para alguém que tenha, né, conhecimento dessa cirurgia, mas é uma cirurgia relativamente tranquila e com alto índice de sucesso. Então é mais um ponto aí que você conheceu, que você aprendeu. A odontologia vai trabalhando para manter dentes, para parar um pouco, né, com aquela fase das extrações, e isso aí é mais uma tentativa de manter a raiz do seu dente, porque se nada der certo, aí infelizmente acaba tendo que tirar uma raiz, e não é o que nós queremos. Nós trabalhamos para manter dentes, para salvar dentes. Legal? Próximo bloco do programa Seu Sorriso chega daqui a pouco, não sai daí. Papai, eu te amo. Ser pai é ser criança, aprendendo e vivendo sempre coisas novas. Ser pai é ser amigo, compreendendo, ajudando, observando e encaminhando os filhos a serem bons. Ser pai é ser mestre, espalhando a sabedoria e seus conhecimentos. E quem não gosta de homenagear o seu herói nesse Dia dos Pais? O Disque Mensagem te ajuda com lindas mensagens e cestas que vão emocionar e tocar o coração dessa pessoa tão especial, o seu pai. Ligue 2523 6243 ou 2523 2236. Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Perecê. Disque Mensagens, emocionando corações. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso. Vou lembrar vocês mais uma vez, programa inédito toda segunda-feira, 8h30 da noite. Então, se não deu para assistir na segunda, acompanhe durante a semana aí na TVC News, que você uma hora ou outra vai pegar o programa Seu Sorriso, e o que importa é que acompanhe semanalmente. Toda semana tem uma história nova, tem um caso novo, né? Tem uma discussão diferente, tem uma pergunta sendo respondida. E dando sequência ao programa dessa semana, vamos falar um pouco, né, sobre uma condição, né, uma doença que ela é transmissível, ela é originada a partir de bactérias, tá? E que atinge grande parte da população, que é a doença periodontal, né? Quando a gente fala em doença periodontal, é aquela doença que atinge o que dá suporte ao dente. Muitas das vezes quem tem esse tipo de problema acaba perdendo um dente que pode estar totalmente íntegro, sem nunca ter tido uma lesão de cárie, sem nunca ter sido feita uma restauração, né? Nada de obturação, não tem um canal tratado. Imagine um dente perfeito, e que vai ser perdido porque o suporte dele está doente, não consegue suportar, não consegue segurar, não consegue manter aquele dente naquela arcada mais. O dente vai ficando mole até que uma hora sai ou vai ser extraído, né, pelo dentista. Então isso é uma situação muito séria, que atinge grande parte da população, que deve ser cuidado, tá, com todo carinho por você, né, que de repente tem esse problema. A gente costuma brincar, fala que quem tem doença periodontal vai casar com o periodontista, porque o acompanhamento tem que ser constante, né? Quando se trata em cima de doença periodontal, você trabalha com muita força, com muito afinco para estabilizar aquela doença. Geralmente você não vai conseguir recuperar o osso que foi perdido, mas você vai dar boas condições àquela arcada, né? Aquela pessoa vai ter uma gengiva saudável, vai ter uma gengiva em situação de ser bem higienizada para não voltar a desenvolver a doença e não continuar a destruir aí o seu osso, os seus tecidos de suporte. Então quando a gente fala desse tipo de problema, tá? Ele está obrigatoriamente, né, relacionado a acúmulo de placa, acúmulo de tártaro. Então, como eu falei, é uma doença bacteriana, transmissível, né, em que você tem muitas bactérias envolvidas. São bactérias diferentes das bactérias que causam a cárie. Então, são bactérias, né, que são extremamente agressivas, que consegue destruir o seu dente, mas como eu falei, começa ali com acúmulo de placa e de tártaro. E aí a pessoa me pergunta, mas por que isso acontece comigo? Infelizmente, a resposta às vezes é um pouco dura, né? Ela acontece porque você não está limpando direito, né? E aí a gente escuta, mas eu escovo meu dente 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Mas a quantidade não quer dizer qualidade.
né? Então você tem que escovar e tem que escovar bem, tem que escovar com bastante cuidado, tem que observar se essas áreas, né, estão acontecendo algum tipo de sangramento. Então isso é muito importante que você faça escovações, mas faça boas escovações, né? Não adianta escovar correndo, contar 4, 5 vezes e no fim aquelas 5 vezes que você fez não deu uma, não foi uma boa limpeza, né? Então a doença periodontal está relacionada a acúmulo de placa, consequentemente, né, na sequência você tem um acúmulo de tártaro, porque essa placa vai mineralizar e depois que essa placa endureceu, que já virou, né, aquela pedra, aquele tártaro, não dá para remover mais em casa, você precisa de um dentista e o mais rápido possível, porque se o tártaro ficar instalado ali, aquilo vira um novelo de lã, né? Só vai crescendo, você tem tártaro e aí a pessoa tem dificuldade para higienizar, porque é mais um aspecto de retenção de placa, e aí higieniza pouco, porque começa a ver sangramento e acumula mais tártaro, perde mais osso, a gengiva sangra mais, quer dizer, a coisa começa a caminhar para uma situação muito perigosa, tá? Então assim que, né, você sentir que tem um pouquinho de tártaro, ou percebeu que tem algum tártaro, o certo é estar sempre no consultório odontológico para observar isso. Mas o que eu quero deixar, né, que eu gostaria que vocês prestassem atenção é no seguinte: quando, né, é a placa bacteriana, quer dizer, antes da formação do tártaro, você consegue remover isso através de escova e de fio dental. Basta ter um pouco de dedicação, né, ter um pouco de cuidado, um pouco de boa vontade e saber, né, entender que isso depende de você. E não é raro hoje em dia nós recebermos pacientes no consultório que passam lá os 6 meses, passa um ano, passa 2, e nós olhamos, né, aquela boca e não tem uma marca ali de tártaro, de placa, não tem cárie, não tem nada. Porque cuida bem em casa. O cuidado tem que ser em casa, tem que ser diário, tá? Senão você cai nesse tipo de problema. O que pode chamar a atenção para esse tipo de doença? O que você vai observar? Então, primeiro, né, de cara, você vai estar no estágio inicial da doença, que você já ouviu falar, que se chama gengivite. Então, tem um sangramento, a gengiva incha um pouquinho, fica mais vermelha e sangra à toa, qualquer toque. Né? Você encostou a mão, escovou, você está escovando o dente, quando vai, né, cuspir ali aquela pasta, aquela água, você repara que tem sangue. Então, ali já é um primeiro ponto, já é um estágio inicial da doença. Tá? É a gengivite. Então, o sangramento é um sinal, o primeiro sinal de alerta. Você tem que ficar atento àquilo ali. Por quê? Nesse primeiro estágio, o que está sendo atingido, né, o que foi afetado, é simplesmente essa gengiva que está ali ao redor do dente. Ainda não foi afetado as áreas de suporte. Se essa placa continuar, esse sangramento continuar, se você não procurar o seu dentista, não resolver isso aí, essa doença vai evoluir, né? Vai endurecer, vai virar o tártaro, vai ter sangramento e aí você começa a perder suporte, vai começar a perder osso, vai perder os ligamentos. E aí o que vai ser observado? Além do sangramento, você vai ter mobilidade, né? Vai perceber que seus dentes balançam. Então você vai no espelho assim, né? Mexe com a mão e sente que ele está ficando mole. E isso acontece porque está perdendo osso. Pode acontecer, né, e geralmente acontece, de começar a dar um cheiro muito ruim, você vai ter um odor ruim, você vai ficar com mau hálito, porque a quantidade de bactéria ali, aquela infecção começa a crescer, né? Você saiu de uma inflamação e está indo para uma infecção cada vez mais severa, então sente mau hálito, né? Sente cheiro ruim, e isso aí começa a ficar visível para as pessoas que convivem com você. A própria pessoa, muitas das vezes, nem sente isso, porque a gente sabe que quem tem mau hálito tem dificuldade de identificar esse problema, mas as pessoas que estão ao seu redor vão sentir e, né, dificilmente você vai ter um amigo que vai te alertar para isso. Por isso é importante estar sempre no consultório do seu dentista. Se mesmo assim você não procura o seu dentista, não tenta recuperar, né, o fim dessa história é bem conhecido para todo mundo. Vai perder o dente, vai perder. Ele vai cair, ele vai ter que ser extraído, você vai ter que remover, porque tem uma linha limite, né? Você pode chegar, você pode avançar com essa doença até um certo ponto que ela pode ser tratada, ela pode ser estabilizada. Passou daquela linha, não tem mais o que fazer. Infelizmente é um órgão perdido, né? É uma mutilação que vai acontecer, você vai perder parte do seu corpo por falta de cuidados básicos. E esses cuidados básicos, o seu dentista pode te ajudar, pode te orientar, vai te acompanhar, mas não pode fazer por você. Tá? Então é muito importante vocês entenderem isso. Então esse ponto extremo, que é a perda dos dentes, ela pode acontecer com um dente, com 2 dentes, pode acontecer com todos os dentes. Isso também, de vez em quando, a gente né, encontra pessoas que perdem todos os dentes por conta da doença periodontal. Tá? O tratamento, né, geralmente é remover os fatores que causam esse problema. Então você vai remover placa, vai remover tártaro,
né? Se for o caso, vai fazer uma cirurgiazinha aqui e outra ali, mas basicamente é remover o que está causando o problema. E para vocês visualizarem bem tudo isso que eu falei, eu trouxe aqui um vídeo também, né? É o vídeo lá em inglês, mesmo formato daquele do bloco passado, mas dá para entender bem como funciona essa doença. Acompanhe aí. É isso, dá para visualizar agora, né? Tá na mente as informações, as palavras, tá na mente aí o vídeo, vocês entenderam o que vai acontecer numa perda óssea, né? E que precisa remover a causa e junto com isso precisa de um comprometimento do paciente. Porque se você passa por um periodontista, por um especialista, por melhor que ele seja, ele vai fazer o melhor que ele consegue no consultório, tá? Só que se você não cuidar em casa, você vai continuar com essa doença que não vai desenvolver, vai perder os dentes e aí não adianta querer culpar, né, o seu dentista. Fala, poxa, fiquei lá com o Dr. João, com o Dr. Carlinhos, com o Dr. Gleidson e não consegui resolver, mas se olhar, né, o que faltou foi os seus cuidados. Tem que entrar de cabeça nessa história aí, porque o único beneficiado por cuidar, por buscar esse tipo de tratamento, por se empenhar nisso aí, vai ser você. Você vai colher esses frutos, tá bom? Então fiquem atentos aos sangramentos, à mobilidade, não fiquem muito tempo sem visitar o consultório do seu dentista, legal? Então saia daí que o terceiro bloco chega já já. Papai, eu te amo.
Ser pai é ser criança, aprendendo e vivendo sempre coisas novas. Ser pai é ser amigo, compreendendo, ajudando, observando e encaminhando os filhos a serem bons. Ser pai é ser mestre, espalhando a sabedoria e seus conhecimentos. E quem não gosta de homenagear o seu herói nesse Dia dos Pais? O Disque Mensagem te ajuda com lindas mensagens e cestas que vão emocionar e tocar o coração dessa pessoa tão especial, o seu pai. Ligue 2523-6243 ou 2523-2236. Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Perecê. Disque Mensagens, emocionando corações. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso. Vou voltar a falar, uma coisa que eu falei há pouco tempo, que está relacionado com os pequenininhos, com os baixinhos, com as crianças. Você, que tem uma criança aí, que tem um filho, uma filha, tem sobrinho, quer dizer, qualquer criança que esteja na sua casa, chama para frente da TV, tem um desenho para eles assistirem. E antes de passar o desenho, eu vou repetir a mensagem que eu falei em outros programas. Você deve estimular essas crianças em casa a cuidarem de seus dentes, desde pequenininho. Você deve orientar, você deve cuidar, pegar essa escova, limpar os dentinhos dessa criança. Elas têm muita dificuldade motora até 7, 8 anos, então não conseguem limpar completamente até essa idade. É muito importante que os pais façam essa limpeza. Mas, assim, acima disso tudo aí, o que vai funcionar muito bem é o exemplo. Então uma criança faz o que o adulto faz, ela faz o que ela vê, ela não faz o que você fala, ela vai fazer principalmente aquilo que ela vê sendo feito. Então sempre que você for escovar os seus dentes, que for limpar, passar o fio dental, fazer aquela higiene bucal, chama seu filho, chama sua filha para ficar do seu lado, para participar, deixa eles brincarem um pouquinho com a escova, deixa brincar um pouquinho com o fio, assim que você terminar a sua limpeza, pega, faz a limpeza dela, mesmo que ela tenha feito, tá? Porque isso é muito importante. Não dá para jogar essa responsabilidade para as crianças. E isso, às vezes nós vemos também, pai ou mãe que chega com a criança em situação já complicada, tendo que fazer canal em molar, canal em dente de leite, perdendo o dente de leite. E o que nós escutamos é o seguinte: doutor, ela não escova o dente, ela come muito doce, ela faz isso, ela faz aquilo. Como se uma criança tivesse, o poder, o discernimento de saber o que está certo, o que está errado. Ela vai pela vontade, pelo instinto. Você tem que ter ali a postura e tem que ter o controle para ajudar essa criança. Você não pode deixar uma criança na primeira infância, na segunda parte da infância, chegar a essa situação, porque isso aí é culpa única e exclusivamente dos pais. Tomem muito cuidado, cuidem das suas crianças e deem um exemplo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no desenho aí que eu separei para as crianças. O dentista. Todo dia de manhã, a Peppa e o George escovam os dentes. Hoje, a Peppa e o George vão ao dentista. Peppa, George, estão prontos para ir ao dentista? Estou muito ocupada para ir ao dentista. Vou brincar de tomar chá com meu amigo Ted. Estamos muito ocupados. Precisamos ir ao dentista para ver se nossos dentes estão limpos e saudáveis. Tá bem, papai. George, seus dentes estão limpos como os meus? É a primeira vez que o George vai ao dentista. Vocês dois têm dentes limpinhos. Tenho certeza de que o dentista vai ficar muito feliz. A Peppa e o George estão no dentista esperando a consulta deles. Esperar é chato. Esta revista é muito interessante. O assunto dela é sobre batata. Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora. Viva! Este é o Dr. Elefante, o dentista. Olá, Peppa. Você tem escovado os dentes? Sim, doutor Elefante. Ótimo. Quem é o primeiro, então? Sou eu, porque eu já sou muito grande. Olha só, George. Sente-se na cadeira, por favor. Segure firme. Abra a boca, por favor. Abra mais, por favor. Isso, vamos dar uma olhada. O Dr. Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa. Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa? É difícil falar quando se está com a boca muito aberta. Pronto, acabou. Que dentes limpos e bonitos.
Ela puxou a mim. Agora pode me dar a bebida rosinha, por favor? Claro, mas não engula, Peppa. Você tem que cuspir. George, agora é sua vez. Não. O George não quer que seja a sua vez. Por que não segura o senhor dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro. Ah, muito prazer, senhor dinossauro. Não é um dinossauro de verdade. Ele é de plástico. Segure firme, hein? Você está indo muito bem, George. Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista. George, tem que abrir a boca. Assim. Ah! Ah, isso mesmo. Pronto. Os seus dentes são muito fortes e limpos, George. São tão bonitos quanto os meus, Doutor Elefante. Ah! Sim. O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos. George, não esquece da bebida rosa. Espere, mas o que é isso? O que foi, Doutor Elefante? Os dentes do George estão limpos, mas os desse dinossauro estão muito sujos. Essa não. Agora o Doutor Elefante está muito zangado com o Senhor Dinossauro. Não estou não, Peppa. Meu trabalho é limpar dentes. O jato de água, por favor, Dona Coelha. O dentista usa água para limpar os dentes do Senhor Dinossauro. Me passe o polidor, por favor, Dona Coelha. Isso vai fazer barulho, hein? O Doutor Elefante está polindo os dentes do Senhor Dinossauro. Rosa, rosa. Isso mesmo, George. O senhor dinossauro precisa da bebida rosinha. Puxa, mas que dentes lindos, senhor dinossauro. Uau! Dinossauro. Nossa, mas que medo! O George adora o Senhor Dinossauro, especialmente agora que os dentes dele estão limpinhos. É muito bacana, né? A gente vê todos esses personagens empenhados em cuidar do dentinho. A Peppa é um personagem muito querido pelas crianças, então tem uma força muito grande na hora de passar essa mensagem e é muito importante que elas assistam esse tipo de coisa também. Com a internet hoje é muito fácil, né? Então você que quer mais vídeos sobre limpeza, sobre odontologia para crianças, a internet está cheia desses vídeos, né? Não perca a oportunidade, dê o exemplo, estimule, porque essa geração que vem crescendo agora, não precisa ter os problemas que as gerações passadas tiveram. Então a prevenção vai funcionar. Nós teremos jovens, adolescentes e no futuro adultos livres de cárie, livres de doença periodontal, com um cuidado muito maior do que tiveram as gerações passadas. Legal? O programa Seu Sorriso vai ficando por aqui. Próxima segunda-feira tem mais, 8h30 da noite, e eu espero todos vocês lá. Tchauzinho!